Os aviões ficaram completamente destruídos, mas os passageiros saíram vivos. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Alguns acidentes sempre chamam a atenção, seja pelas causas, seja pelas circunstâncias. Já os acidentes que eu vou contar hoje chamaram a atenção pela destruição, mas também por quase todos os passageiros terem saído vivos. Em 2 de janeiro aconteceu a colisão entre o Airbus A350 da Japan Airlines e o de Havilland Dash 8 da Guarda Costeira do Japão, lá no aeroporto de Haneda. Todo mundo lembra disso, né? Lá em Tóquio. Apesar de 5 dos 6 ocupantes do Dash 8 terem perdido a vida, chamou a atenção os 367 passageiros e 12 tripulantes que saíram ilesos do A350, enquanto o avião ficou completamente destruído. Então hoje eu vou contar a história de outros acidentes que, apesar da grande destruição e até da perda das aeronaves, a maioria dos ocupantes a bordo saíram vivos. Inclusive, a sobrevivência após acidentes tem sido cada vez maior. Em 3 de agosto de 2016, o voo 521 da Emirates saiu de Trivandrum, lá no sul da Índia, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O voo era operado pelo Boeing 777-300 e a bordo estavam 300 pessoas, sendo 18 tripulantes e entre eles uma brasileira e 282 passageiros. Na cabine, o comandante de 34 anos e o primeiro oficial de 37 anos. Quando estavam chegando em Dubai, a brisa do mar e um sistema de alta pressão que levava a temperatura para próximo de 50 graus na pista do aeroporto fizeram com que várias tesouras de vento acontecessem. Todos os outros aviões que estavam na frente deste Emirates ou arremeteram ou informaram que enfrentaram wind shear durante o pouso. Isso também aconteceu com o voo 521, mas nenhum alarme soou. Então o comandante pensou que estavam enfrentando térmicas, já que a velocidade do vento estava variando e a pista no momento estava a uma temperatura de 68 graus. E com isso, a aeronave flutuava na pista, não conseguia pousar. Acontece que o trem de pouso do lado direito, por um breve momento ele tocou a pista, mas os pilotos nem sentiram, mas o avião identificou isso. Isso fez com que eles tivessem problemas na hora de tentar arremeter. Isso porque, para evitar que algum piloto apertasse o botão de arremetida durante um pouso e causasse uma saída de pista a alta velocidade, no Boeing 777 esse botão não funciona com a aeronave em solo. Então, para arremeter, os pilotos deveriam mover a manete manualmente. Como eles não sentiram que haviam tocado no chão, eles acharam que apertar o toga, que é o nome desse botão, era suficiente e continuaram a arremetida. Para piorar, o motor fazia parecer que eles estavam de fato subindo e eles executaram as instruções do controle. Quando o comandante percebeu que não estava desenvolvendo potência e finalmente moveu as manetes para frente, já era tarde demais para os motores gerarem o impulso para a aeronave sair daquela condição. E de uma altitude de apenas 85 pés, a aeronave caiu sobre a pista. A parte traseira da fuselagem bateu primeiro, depois os motores, a barriga e por fim a parte da frente da fuselagem. O motor direito se separou e causou um incêndio no pylon, que é o que segura o motor na asa. O avião deu uma guinada para frente quando a asa direita bateu na pista e parou quase no final da pista. Mesmo assim, a fuselagem se manteve intacta, assim como os passageiros. Os bombeiros chegaram rapidamente, combateram o fogo e ajudaram na evacuação, que foi difícil, já que apenas 5 das 10 saídas de emergência foram usadas, e dessas 5, só 3 de forma mais intensa. E uma vez que isso tudo foi solucionado, ocorreu a explosão do tanque central, e isso causou a destruição do avião. Do lado de fora, um dos bombeiros foi atingido por um painel da asa que se soltou durante essa explosão. Ele não resistiu aos ferimentos e foi o único a perder a vida nesse acidente. Outros 7 bombeiros precisaram até ser hospitalizados, mas era por causa do calor que estava na pista. Chegava a 68 graus Celsius. Se você quiser se aprofundar na história, assiste aqui, ó, o episódio 1121. Eu contei
tudo em detalhes. Uma outra história com final bom. Uma pausa rápida. O que todo mundo esperava finalmente aconteceu. O meu curso de formação de mecânico de manutenção de aeronaves homologado pela ANAC foi lançado e as vagas para a turma 1 se encerram no dia 31 de janeiro. O curso possui uma metodologia inovadora e um maior foco em operação de linha aérea e fabricante. As aulas vão começar a partir de 1º de fevereiro. Para a primeira turma, estamos oferecendo um desconto de R$1.000 no preço do curso, válido até o encerramento das vagas ou então até o dia 31 de janeiro. Apenas 10% das vagas ainda estão disponíveis. Não se esqueça que o mercado está fervilhando com milhares de vagas que não estão sendo ocupadas por falta de profissionais formados. Mas oficinas como essa em São José dos Campos, no interior de São Paulo, enfrentam ainda um outro problema: a falta de mecânicos. Fizemos parceria com diversas companhias aéreas, oficinas e fabricantes, e os nossos melhores alunos serão direcionados para o mercado com a minha indicação. Isso você não vai ter em outro lugar. Além disso, eu trabalhei quase 3 décadas, sendo a última como gestor na United Airlines, e era eu quem fazia os processos de seleção. E eu trouxe toda essa expertise justamente para dentro do meu curso, de modo a já formar você não só com os requisitos para passar na banca, mas com tudo aquilo que o profissional premium precisa ter para ocupar as melhores vagas no mercado. Não deixe a oportunidade passar e aproveite essa onda enorme de contratação que está acontecendo neste ano e ainda vai durar por 2 anos. Clique no link que está aí na descrição e venha fazer parte da profissão do futuro na aviação. De volta para a engenharia de estruturas em acidentes aeronáuticos. Em 4 de novembro de 2010, decolou de Singapura para Sydney o voo Qantas 32, operado por um Airbus A380. O voo tinha começado em Londres e fez essa parada em Singapura, que era necessária para limpar o avião, abastecer e trocar a tripulação. O A380 desse voo era o de matrícula Victor Hotel Oscar Kilo Alpha, o primeiro recebido pela empresa. 440 passageiros estavam a bordo e a tripulação era grande, 29 pessoas, sendo 24 comissários e 5 pilotos. Dos 5 pilotos, além do comandante, do primeiro oficial e de um segundo oficial, que faria o revezamento para os outros 2 descansarem, estava a bordo um comandante que estava fazendo treinamento para ser checador e um comandante checador supervisor, que estava treinando o futuro checador. Olha só, hein? Quanta experiência ali no cockpit. O voo decolou de Singapura e tudo estava normal até 8.000 pés. Sobrevoando a ilha de Batam, os pilotos ouviram 2 estrondos na cabine. E então decidiram interromper a subida e voar reto, enquanto o comandante reduzia as manetes de potência do motor. E aí nisso vários avisos já apareciam no ECAM, que é um mostrador de avisos para os pilotos. Entre eles, o superaquecimento da turbina do motor 2. Eles descarregaram os extintores de incêndio nesse motor, mas não surtiu efeito e os alarmes continuaram. Então eles prosseguiram com o checklist tratando como uma falha de motor ao invés de um incêndio. E nesse momento o status do motor passou a ser exibido como em falha. Eles decidiram fazer algumas verificações e depois tomaram uma decisão final se eles iriam voltar para o aeroporto ou continuar o voo. O controle informou a eles que havia relatos de vários componentes do avião que tinham caído na ilha de Batam. Juntando esses relatos com os avisos de dano no motor, o segundo oficial foi na cabine de passageiros avaliar esses danos. E lá os comissários tentavam contato com a cabine para dizer que havia danos na asa e um vazamento de combustível do lado esquerdo. Um piloto da Qantas que estava fora de serviço viu o segundo oficial e avisou a ele que dava para ver os danos pelas câmeras do A380, câmera de entretenimento. E para voltar para o aeroporto e pousar, além de não conseguirem alijar combustível, eles teriam alguns desfalques nos sistemas do avião, inclusive no auxílio de frenagem. Os slats estavam inoperantes. Vários spoilers tinham sido danificados e o reversor do motor do lado esquerdo não iria funcionar. Então eles decidiram pousar pela pista 20 Charlie, que é uma pista bem longa, e avisaram ao controle que
precisariam de serviços de emergência, que havia um vazamento de combustível e pediram aos comissários para preparar a cabine, visando uma possível saída de pista, nunca se sabe. Então eles começaram a descida, mas enquanto isso testavam se o A380 conseguia se manter controlável. O trem de pouso, por exemplo, não baixou, então eles tiveram que baixar por gravidade, que é o sistema de emergência. O pouso ocorreu 2 horas depois da decolagem, com o reverso do motor 3 apenas, porque o A380 só tem no 2 e no 3, o 2 não ia funcionar. E os freios. A aeronave só com os freios ia parando, mas mais lento do que o normal. Apesar disso tudo, a aeronave parou a 150 metros antes do fim da pista. Ao entrar em contato com os bombeiros, veio o pedido para que os pilotos desligassem o motor 1. Só que os pilotos acharam, tá estranho isso, eu já desliguei todos os motores. Mas o motor 1 continuava funcionando. Eles tentaram de tudo e o motor não desligava. Como os pilotos viram que a temperatura dos trens de pouso principais do lado esquerdo estavam subindo e era do mesmo lado onde estava tendo vazamento de combustível, os bombeiros jogaram espuma retardante de fogo, o que afastou o risco de incêndio. Então eles desembarcaram os passageiros usando escadas, como num desembarque que acontece numa remota comum. Mas o motor 1 continuava lá, ligado, e eles tentaram de tudo para desligar. Nada dava certo. Ficaram até jogando água. Quem disse que água apaga motor de avião? O único método que deu certo, e mesmo assim 3 horas depois do pouso, foi jogando espuma dentro do motor. E só aí ele apagou. Você pensa que é fácil um motor desses apagar em voo? Quando foram investigar, descobriram que o motor 2 sofreu uma falha não contida na turbina, o que fez a asa ser atingida, gerando vazamento de combustível, além de vários outros danos. Além da asa, a fuselagem e o estabilizador vertical também foram atingidos. Com isso, vários sistemas foram afetados. Um deles causou danos na fiação, e por isso que o motor 1 não conseguia ser desligado, porque sem esses fios de controle, ele continuava recebendo combustível, a válvula não fechava. E por fim descobriram que uma tubulação de óleo do motor 2 sofreu com fadiga de material. O óleo entrou no compressor do motor e causou um incêndio na turbina, que causou uma falha térmica nos discos e aí a separação. Eu já contei essa história também em detalhes aqui no episódio 995, mas é impressionante ver o estrago que houve na asa desse avião e ele permanecer voando. Você vai entender o porquê no final desse vídeo. Outra história. A fuselagem do Boeing 777 deu um exemplo de robustez nesse acidente da Emirates que eu contei, né? Mas ela também se provou robusta na primeira perda de aeronave desse modelo. Isso aconteceu em janeiro de 2008. Era um 777-200ER da British, que estava fazendo o voo 38 de Pequim para Londres. A bordo, 3 pilotos e 13 comissários cuidavam dos 136 passageiros. No total, 152 pessoas a bordo, com muitos lugares vazios, vamos falar a verdade, né? Importante dizer que o motor que estava sendo usado nesse 777 era o Rolls-Royce Trent 800. E aí eles decolaram de Pequim e as temperaturas no ar naquele dia estavam muito baixas, perto dos 40 negativos. E o combustível nos tanques chegou a menos 34 graus Celsius. Isso é apenas 13 graus acima do ponto de congelamento do próprio querosene, que é de 47 negativo. E o combustível permaneceu frio durante todo o voo. Mas tudo seguiu normal até mais ou menos 1 minuto e meio antes do pouso. Naquele momento, por procedimento da British, o primeiro oficial estava pilotando a aeronave e o comandante monitorando. Segundos para fazer o toque, o comandante iria assumir os controles e pousar o 777 em Heathrow. Mas os 2 motores perderam empuxo faltando 57 segundos para o toque. E a velocidade estava caindo e os motores não reagiam. Para piorar, o piloto automático tentava manter o avião na rampa de descida, o que fazia a velocidade cair ainda mais. Aí começou a soar alarme de velocidade baixa, e aí o comandante, vendo isso, subiu os flaps de 30 para 25. Só que diferente de outras ocasiões, o comandante preferiu gerenciar o voo e deixar o primeiro oficial nos controles da aeronave. O primeiro oficial então empurrou o manche para frente para fazer o nariz do avião descer, o que fez o piloto automático se desconectar e o nariz ceder. Enquanto isso, o comandante declarou Mayday,
e ao ver que não ia conseguir chegar na pista, não tinha mais muita coisa que fazer. Eles bateram no chão, faltando 350 metros apenas para chegar na pista. A parte de trás da fuselagem bateu primeiro, depois os trens de pouso principais. A aeronave voou mais 50 metros depois da batida e finalmente voltou para a pista. Os trens de pouso quebraram e os motores cumpriram o papel que deveria ser do trem de pouso, segurando a fuselagem do avião. O 777 se arrastou até a taxiway que dá acesso à pista 27 Lima, onde eles deveriam ter pousado. Ele bateu no asfalto e parou 372 metros depois da primeira colisão. A fuselagem ficou danificada em um ponto. Parte do trem de pouso direito entrou na fuselagem e causou vazamento no sistema de oxigênio dos passageiros. Uma outra parte furou o painel próximo às fileiras 29 e 30 e causou a única fratura do acidente. Um passageiro que estava no assento 30K, ele quebrou as pernas com o impacto. Fora isso, apenas algumas lâmpadas e telas de entretenimento se soltaram e caíram no chão. O acidente também causou poucos feridos. Além do passageiro da 30 kg, apenas 8 passageiros e 4 tripulantes tiveram ferimentos leves. Depois que o avião parou, era hora de evacuar. Foi tudo muito rápido e mesmo com alguns passageiros insistindo em voltar no avião para levar bagagens, em menos de 2 minutos, todos os passageiros estavam do lado de fora. A investigação determinou que com as temperaturas baixas se formou uma camada de gelo no combustível. E essa camada de gelo era suficiente para travar o trocador de calor do motor e bloquear o fluxo de combustível em determinados momentos, como na chegada com aceleração. E isso era uma falha do projeto, porque já tinha acontecido em outros 777-200ER e com o Airbus A330, que tinham os mesmos motores Rolls-Royce. Então, esse trocador de calor foi reprojetado. Se você quiser saber a história completa, com muito mais detalhes, tá aqui, ó, episódio 1151. Tem um outro acidente em que a fuselagem do avião ficou completamente destruída com o 777, que eu contei que é o acidente da Asiana. Esse eu vou deixar para vocês verem o episódio completo aqui, ó, 993, que fala da robustez da fuselagem dos aviões. Mas para encerrar hoje, eu vou contar sobre a primeira perda de um Airbus A340. Aconteceu em 2 de agosto de 2005, um A340-300 da Air France, de matrícula Fox Golf Lima Zulu, Quebec. O voo 358 saiu de Paris para Toronto, no Canadá, com 297 passageiros e 10 comissários. Na cabine, o comandante Alain Rosset. Ele tinha mais de 12 mil horas de voo e pilotava o A340 desde 2001. O primeiro oficial era o Frédéric Naud. Fez sua carreira na Air France. Ele entrou na empresa como comissário de bordo, participou de um programa de cadetes e se tornou piloto, sendo o primeiro oficial da família A320 e depois foi para o A340. O voo seguiu normalmente, porém os boletins meteorológicos previam muita chuva em Toronto. Quando eles chegaram, a situação estava bem pior do que os boletins, e eles foram orientados a ficar esperando. Só que vários voos que estavam esperando foram alternando para outros aeroportos, mas eles decidiram esperar o tempo melhorar, já que a situação do combustível naquele momento do pouso ainda estava dentro do limite que podiam operar. Enfim, o controle acabou liberando para continuarem a descer e se aproximarem da pista 24 Lima. Só que em situações assim, o tempo muda muito rápido às vezes. E aviões que vieram antes deles relataram vento cruzado e dificuldades para frear. E a 24 Lima não era a maior das pistas do aeroporto lá de Toronto. Tem 2.700 metros de comprimento. Então, seria difícil para o A340, mas não é impossível, ele consegue parar nesse espaço, mesmo com pista molhada. Quando eles desligaram o piloto automático e o auto thrust, a velocidade do avião diminuiu e o vento cruzado passou a ser vento de cauda, o que é ruim para uma aproximação. Com isso, eles ficaram acima da rampa de pouso e muito rápido. É o que se diz na aviação, né? O pessoal fala, brinca com isso, fala alto, porém veloz, que é a pior condição que você pode estar. E eles passaram a cabeceira da pista 24L dessa maneira. Só conseguiram pousar, e mesmo assim fora do centro da pista, mais de 1.160 metros depois da cabeceira. Para piorar,
uma regra da Air France previa que o reversor só poderia ser acionado com o avião no centro da pista. Então a frenagem, que já seria mais demorada por conta da pista estar molhada, foi ainda mais demorada por não poderem usar o reversor. O reversor só foi acionado 12 segundos depois do toque e só alcançaram a potência máxima 4 segundos depois do acionamento. Com isso, já não sobrava muito mais pista para eles conseguirem parar. O A340 saiu da pista, passou pela grama, por uma estrada de serviço e só foi parar próximo de um riacho, mais de 400 metros depois do final da pista. E um incêndio começou. 10 passageiros e um tripulante se feriram mais seriamente. Além desses, o comandante também se feriu, porque o assento dele se soltou durante o impacto. O restante teve ferimentos leves ou nem nada, nem um arranhão. Por causa do fogo, os comissários iniciaram imediatamente a evacuação. Várias das portas não funcionaram. Algumas por causa do fogo, que não podia abrir no lado do fogo, e outras porque elas se abriram durante o impacto e perderam a escorregadeira. Mas mesmo com todo esse cenário, e à mercê dos passageiros levando bagagens de mão, todos os passageiros saíram em menos de 2 minutos. A tripulação deu uma olhada e logo evacuaram o avião também. Logo depois que saiu todo mundo, o A340 explodiu. Depois que eles saíram, alguns passageiros foram andando pela estrada de serviço que o avião tinha passado e já se encontraram com os serviços de emergência que chegaram 1 minuto depois da batida. Outros passageiros e o primeiro oficial cruzaram o riacho e foram para a rodovia 401, que passava praticamente do lado da pista. Vários motoristas pararam seus carros e ajudaram esse pessoal, além da polícia, que chegou logo depois. Os feridos foram levados para hospitais da região e os que estavam bem foram levados para o aeroporto. A investigação mostrou que os procedimentos para esse tipo de situação não eram bem claros, assim como as informações que os pilotos receberam sobre a situação e que fariam com que eles decidissem por não pousar e sim alternar. Além disso, o relatório apontou que apesar de um perímetro de 150 metros depois da pista estar preparado para uma saída de pista desse jeito, o terreno depois que o avião saiu, contribuiu para que as pessoas se machucassem. Todos esses acidentes mostram que, independente do fabricante, os projetos das aeronaves incorporam cada vez mais robustez e eles podem resistir a situações muito adversas, ajudando a preservar a vida de todos os ocupantes. Mas isso não é o suficiente. Comissários bem treinados e passageiros que seguem as regras também ajudaram para que essas 4 histórias terminassem sem vítimas fatais, à exceção do bombeiro. Então, siga atentamente as instruções de segurança dos comissários. E se você estiver numa evacuação, uma rara evacuação, deixe as suas malas no avião. Os bens você pode comprar depois. A Apple salva tudo no iCloud e o Google salva tudo lá no, sei lá, no Google Play. Então, para que voltar para pegar essas coisas? Documento, você tira outro, passaporte, tira outro. Anda com o passaporte no bolso, aliás. Para que ficar dentro da mala? Mas a sua vida é uma só. A aviação só é segura porque todos fazem a sua parte. E você, como passageiro, também tem que fazer a sua. Só assim incidentes vão terminar sempre bem, com todos a bordo vivos para contar a história. Se você curtiu, considere apoiar o canal. É só clicar no botão Seja Membro. Aí você ajuda bastante o canal. Deixa o like e também se inscreva para receber notificações. Quando você apoia, o seu nome aparece aqui com esses amigos para sempre. E você contribui com a nossa constante pesquisa para trazer novos vídeos para você. Um grande abraço e até o próximo voo!